Aqui é Doutor Reclama. É isso aí, pessoal, aqui é Doutor Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá prechecudinho? Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, vou fazer um videozinho hoje aí, tá? Cachorrada desgraçada, né? pra falar pra vocês do Lenovo LivePods, tá? Eu ganhei ele, chegou pra mim, vai fazer acho que uns 20 dias, eu acho. E eu tenho que fazer alguns comentários com vocês do que eu achei desse aparelho, desse fone de ouvido, tá? Bom, basicamente eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá, galera? O case dele aqui, a doca dele, né? Aqui diz que ele tem uma capacidade de 300 miliamperes. Tá? Como tá tudo em chinês, eu acredito que deve ser o case, né? Porque o que acontece, cara? Depois eu vou dar uma olhada nas specs dele e coloco pra vocês aí. Eu consigo carregar esse fonezinho de ouvido 2 vezes, é o máximo que dá, tá? Então você coloca no case e carrega. Cara, inicialmente eu gostaria de dizer que eu achei esse case, ele é bem bonitinho, pequenininho, tá? Mas parece que ele foi projetado para ficar deitado. Olha, o carregador é aqui, então ele é projetado para ficar deitado. E aí, cara, olha só, se ele vai ficar deitado, porque ele de em pé ele não fica muito, tá? Ele cai. Então, e ele carrega assim, então ele tem que ficar deitado, tá? Como é que você vai abrir aqui? Olha só, o cara que projetou, acho que não pensa muito, né? O case da Blitzwolf, ele é projetado para ficar de em pé e ele tem um formato diferente. Mas tá, o cara ergonomicamente ele é lindo, mas funcionalmente ele não é tão bom assim. Ele é um pouco demorado para carregar, tá? Demora mais ou menos aí umas 2 horas e meia por aí para carregar, que ele fica vermelhinho aqui, ele fica piscando quando ele para, umas 2 horas e meia, 3 horas para carregar. E o fone de ouvido ele dura assim, ó, debaixo de pau. Se tu ficar debaixo de pau mesmo, assim, usando diretão, ouvindo música, ele tem uma durabilidade aí de umas 3 horas, tá? Eu não consegui ver ele durar mais que 3 horas. Então, acontece que ele não é um fone de ouvido para te ficar, por exemplo, ir para o trabalho enquanto você está trabalhando ouvindo um podcast, por exemplo, né? Você vai conseguir ouvir umas 3 horas, direto assim. Mais que isso, você vai ter que carregar. Eu, como sou surdo de um ouvido, eu tenho uma grande vantagem, que é o fato de ouvir só de um ouvido. Então, quando acaba um, eu vou lá, pego o outro e volto a ouvir, tá? Bom, agora existem alguns fatores que eu gostaria de salientar. Primeiramente, o microfone dele, de uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 6, tá? Porque a qualidade é mediana, não é um microfone bom. O fone de ouvido da Blitzwolf, por exemplo, que eu ganhei do mesmo cara da Banggood lá, é uma qualidade excelente, tá? Esse aqui é uma qualidade mediana, parece que você tá meio dentro de uma garrafa, tá ligado? Parece que você tá ligando do Zenfone do Igordão. Então, o que eu posso dizer... Agora, eu também não sei o funcionamento completo do equipamento. Vai ver, ele com os 2 fones, talvez ele melhore a triangulação do áudio. Eu uso só um porque só escuto de um. Então ele fica, o som parece que tá dentro de uma lata... E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser embundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de smartphone? Saia da Embundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Doutor Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Uma lata de sardinha, alguma coisa assim, tá? Outro detalhe que eu gostaria de dizer é que esteticamente esse fone também não é bonito, né? Se você vê o da Blitzwolf, ele é bem mais bonitinho. O da Blitzwolf ele parece um chuveirinho assim, não é um chuveirinho, ele é só essa ponta aqui, ó, tá?
tá? Esse aqui é uma cruz entre o chuveirinho e aquele outro formato de fone de ouvido. E ergonomicamente ele é um cabeção, um porongão que entra na tua orelha. Se tu não tem o buraco da orelha muito grande, você vai ter que arreganhar o buraco da sua orelha. Já imaginou aquela arreganhadinha básica? Não é legal, né? Bom, detalhe, como eu só escuto do um ouvido, eu acabo pegando do outro lado e colocando aqui. Sinto uma certa dificuldade. Eu acho que ele podia ser uma coisa mais simples, que você pudesse usar qualquer um dos lados, tá? Mas tudo bem, beleza, isso não é obrigatoriamente, tá? Depois queria falar para vocês assim, ó, a respeito do som, que é importante, né? O som que ele te transmite, tá? Numa nota de 1 a 10, no geral, eu daria uma nota 6. Ele não é um som excelente, tá? Ele tem um médio, um agudo, bem agudo, e o grave quase que inexistente, tá? Tem um gravezinho, mas é quase que imperceptível. É um grave muito fraco. Mas existem alguns fatores que eu gostaria de salientar. Eu observei uma vantagem nesse fone de ouvido quanto ao da Blitzwolf. O da Blitzwolf, que eu tenho, em 5 metros, 6 metros ele já começa a falhar. Esse aqui, eu consegui fazer ele funcionar num lugar aberto até 12 metros. Ele pegou tranquilamente. Mas assim, dentro das paredes, 8 metros, 9 metros, vai tranquilo o Bluetooth sem falhar. Então, a antena Bluetooth dele é boa. O que faltou seria reestudar ergonomicamente esse fone de ouvido para melhorar a funcionalidade. Afinal de contas, isso aqui é um case que você não sabe como que ele para em pé, porque ele acaba ficando sempre deitado, e quando você vai abrir, você tem que pegar ele na mão para abrir. E para colocar de volta também, você tem que meio que ter um segundo grau aqui, porque ele tem um formatinho estranho, que ele fica aqui dentro, ó, tá? Qual que é a vantagem? Bom, a vantagem desse fone é o Bluetooth. A desvantagem é que a bateria não dura isso tudo que se espera, tá? E também ele é carregador tipo C. Isso é uma vantagem, mas em compensação o circuito interno aqui não é muito avançado, porque se ele é tipo C, ele era para carregar, na minha opinião, 300 mAh, ele era para carregar em 40 minutos. Seria uma velocidade boa para esse tipo de conector aqui. Não é o que acontece, ele leva umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas para carregar, tá? Depois de carregado, ele carrega 2 vezes os 2 fones de ouvido no máximo. E depois você tem que recarregar ele novamente. E durante o uso, mais ou menos umas 3 horas debaixo de pau. Não acredite que chegue a 4 horas, tá? Porque ele começa a te avisar que tá 10, 15% ali, já começa a te avisar. Eu calculo que no máximo umas 3 horas e meia, tá? Depende do usuário. Mas, cara, realmente, pro cara aquele que quer curtir uma noitada jogando videogame, por exemplo, já não dá. Ou você usa um de cada ouvido de uma vez, aí você consegue ficar a noite toda, tá? Nem se compara ao fone de grafeno que eu ganhei da Blitzwolf. Esse sim aguenta 10 horas debaixo de pau, aguenta 10 horas tranquilo, tá? E tem um carregamento rápido também, carrega mais ou menos umas 2 horas no máximo, né? Pela quantidade de carga que ele segura, eu achei que tá bom. E é micro USB o conector de carga, que é um pecado, mas mesmo assim, qual o único fator que eu vi, como é que eu vou te dizer? A única vantagem que eu vi é que o sinal do Bluetooth desse aqui vai mais longe, tá? Mas fora isso aí, a ergonomia eu daria uma nota 5 em ergonomia, porque ele é bonito, mas funcionalmente, você deitado você não consegue abrir, ó. Tá? Você tem que pegar na mão e cada vez que você vai encaixar o fone de ouvido, olha como é que você tem que pegar. A pegada é horrível porque se você acaba ou pegando na ponta aqui ou, né, você tem que estar olhando como é que você vai encaixar, porque ele realmente é meio complicadinho e apertadinho de encaixar aqui dentro, tá? Essa é apenas a minha opinião sobre o produto. Ele vem nessa caixa aqui. O preço dele faz jus ao preço, né? Eu estava olhando o preço dele no Mercado Livre, está na faixa de R$200, né? 200 e pouco, 190. Faz jus ao preço porque realmente ele é um fone de ouvido de uma nota de 1 a 10, uma nota 5. É um fone de ouvido mediano, né? Não existe Papai Noel nessa área da eletrônica aí, né? Infelizmente,
Ou você paga um bagulho caro, que é o fone da Blitzwolf, que tá na faixa de 400 e lá vai, ou você paga 200 e pega um fonezinho que, perto de alguns que tem aí nos camelódromos da vida aí, ainda é bom, é razoável. Mas, obviamente, que para um cara exigente que nem o Doutor Reclama, deixa a desejar, não é verdade? Deixa bastante a desejar. Inclusive, a própria assistente dele tem uma voz insuportável. Quando ela, né, Powerzão, ela te dá dá aquele chiado, assim, faltou um acabamentozinho, faltou um detalhezinho, mas por 200 pila, né, é o que a casa oferece. O cara que me mandou me pediu para colocar o link do fone de ouvido. Eu vou falar com ele aí, se ele responde, coloca o link do fone de ouvido aqui embaixo. Doutor Reclama Agora também está no podcast, tá? E além do Spotify, estamos também com o canal no Deezer. Vou largar os links aqui embaixo. Quem quiser ouvir enquanto trabalha os vídeos do Doutor Reclama, toda semana vai ter 2, 3 videozinhos no podcast. É isso aí, pessoal. Vou colocar o link aqui do canal Doutor Reclama Tutoriais. Se você quiser virar ninja, né? Se inscreva lá para aprender alguma coisa. E se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço.